Exatamente há um ano eu me envolvi, na verdade, eu já estava envolvida há muito tempo, mas eu expus para o mundo uma causa que para mim tem um significado muito especial. Eu tenho um caso na minha família de uma pessoa muito próxima, que eu amo muito e que resolveu assumir a transexualidade. E isso, para mim, foi muito impactante porque o que parecia uma coisa muito distante, na verdade, estava muito perto. E você começa a ver a marginalização que essas pessoas elas sofrem dentro da sociedade. Uma pessoa muito bem formada, com mestrado, com doutorado, e que ficou desempregada durante vários anos por conta da aparência. E você pensa, por que o valor de uma pessoa tem que estar na forma como ela se apresenta externamente? Especificamente a transexualidade não tem nada a ver com sexo, porque você pode ser gay, pode ser bi, pode ser lésbica, mas o sexo fica entre quatro paredes. A transexualidade não, é a forma como você mostra para o mundo. Há um ano eu fui convidada para dar uma aula num congresso e eu resolvi falar sobre isso. E foi o primeiro paciente trans que eu tratei, que eu injetei. Então, tornar um rosto masculino em mais feminino. E mais do que transformar fisicamente, as pessoas associam muito a transexualidade com cirurgia de mudança de sexo. Só que o desejo desses pacientes é muito mais tratar o rosto, tratar a aparência, do que modificar o próprio corpo. E eu acabei me envolvendo com isso e acho que tudo que a gente joga para o universo acaba voltando, E cada vez eu me vejo mais envolvida com essa causa. E aí agora, daqui a 15 dias, eu vou dar uma outra aula num congresso e eu vou mostrar o caso de 2 pacientes meus transexuais. Um paciente trans homem, que fez a transição de mulher para homem, e uma paciente trans mulher, que fez a transição de homem para mulher. E mais uma vez, mais do que injetar e deixar o rosto feminino mais masculino e o rosto masculino mais feminino, o que eu mais gosto é ouvir o que eles têm para dizer, tanta história de vida que tem por trás. E esse paciente, por exemplo, esse trans homem, esse homem trans, na verdade que a gente fala, ele contou a história dele, Então, assim, antes da pandemia, ele tinha um salão de beleza, que ia muito bem, E que teve, obviamente, dificuldades na pandemia, como todo mundo tem. E naquele momento que ele ficou mais introspectivo, que ele estava na casa dele, ele resolveu que, na verdade, era o que ele queria, era fazer essa transição, Então, ele começou a transição há mais ou menos 2 anos. E a frase que mais me marcou, que ele me disse, ele falou para mim assim: eu tive muito medo de deixar de ser uma lésbica bem-sucedida para me tornar um trans marginalizado. Olha que loucura, Uma pessoa se tornar marginalizada porque ela assume uma figura diferente. E isso me marcou muito, porque isso, por que a sociedade tem tanto preconceito? Ele continuava sendo a mesma pessoa na essência, um ótimo profissional, ele corta cabelo, que ele chama de arte, Então ele é especializado em corte curto, tanto masculino como feminino. Ele continuava sendo a mesma pessoa, só que agora, ao invés de ter uma aparência de mulher, ele assumiu uma aparência de homem, com barba, com as vestimentas, com formato de rosto. Isso é uma coisa que realmente me leva a muitas reflexões. E a outra paciente, ela é uma mulher trans e que começou o processo de transição dela com 40 anos, o que é uma coisa rara, porque geralmente se começa mais cedo. E ela me disse que, na verdade, o motivo pela qual ela começou essa transição mais tarde, com 40 anos, é porque ela queria ser bem formada.
Ela é uma jornalista muito bem formada e ela acreditava que se ela assumisse essa transexualidade dela, ela não conseguiria nem levar os estudos dela até o final. E aí ela se formou jornalista. Também tem alguns pontos da história que me tocaram muito. Desde que ela, na verdade, né, que ela terminou a faculdade, fez pós-graduação, e quando ela começou o processo de transição dela, ela só tinha emprego informal. Ela não conseguia um emprego com carteira assinada, né, com CLT. E o primeiro emprego com carteira assinada que ela conseguiu tem apenas 3 meses. Então, qual que é a realidade do trans no Brasil? É que mesmo sendo uma pessoa bem formada, bem capacitada, ela sempre tem um subemprego e é sempre subremunerada. O que isso tem a ver com o meu trabalho? Então, tudo que eu faço nesse processo de feminilização, de masculinização, que a gente faz com injetáveis, a gente faz com toxina botulínica, faz com bioestimulador, faz com ácido hialurônico, isso são procedimentos caros porque o produto é caro. E a maior parte deles, por conta desse subemprego, essa remuneração ruim, eles não têm acesso a isso. E é por isso que eles acabam indo fazer coisas não reconhecidas. Quantos transexuais injetam silicone, óleo, cera de abelha, parafina, preenchedores permanentes no rosto? Por quê? Porque eles são marginalizados e buscam profissionais questionáveis e que fornecem um procedimento barato. E essa paciente, ela me contou que uma das coisas que mais marcou a vida dela, e isso tem apenas 9 meses, foi quando ela conseguiu mudar o RG dela com o nome de mulher. E ela só conseguiu porque a empresa que ela trabalha é uma agência e um dos clientes dessa agência é o Starbucks, né? Uma empresa enorme, e que dentro do Starbucks eles têm um programa justamente de apoio e de integração social e profissional de pacientes trans. E o que ela me falou é que foi como se ela tivesse realmente nascido naquele momento, quando ela conseguiu mudar o nome, o RG dela. Apesar dela já ter a aparência feminina que ela sempre sonhou há mais de 10 anos. É uma história muito tocante, então ela é uma pessoa muito batalhadora, então ela levanta a bandeira, então ela luta pela integração, né, dos transexuais, né, que você pode ser quem você quiser dentro da nossa sociedade, então ela é ativista, cada história que ela contou, né, dentro das feiras, inclusive, que ela participa, e ela se emocionou, obviamente eu me emocionei também, porque a hora que você ouve toda aquela história, você fala, gente, como é possível que um ser humano ainda tenha que passar por isso tudo por conta da aparência, né? Quando a essência é linda, é uma pessoa, é um bom profissional, é um ser humano como qualquer outro, né? E eu acho que dessa paciente, a frase que mais me marcou, ela falou assim, a gente já tinha feito o procedimento nela, então ela ficou com o rosto mais feminino, ela ficou muito satisfeita, a gente fez ácido hialurônico, a gente fez toxina botulínica, e aí ela virou para mim e falou assim, doutora Silvia, sabe qual foi o maior presente que você me deu? Foi o seu acolhimento. Eu nunca fui recebida em clínica médica nenhuma da forma como você e sua equipe me receberam. E isso só me leva a pensar, o acolhimento ninguém precisa pagar, ninguém precisa desembolsar, deveria ser uma coisa natural do ser humano, acolher o outro sem qualquer distinção de acordo com a sua aparência.